Paz e alegria, eu sou o Pastor Marcos, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica online da Igreja Batista Boas Novas. Estamos estudando sobre os dons espirituais. Este é o nosso segundo estudo. Se porventura você perdeu a primeira aula, clique aqui abaixo na descrição e tem um link de acesso àquele primeiro estudo. Vamos então ao nosso texto base, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 11 a 13. Pegue já a sua Bíblia, seu bloco de anotação e vamos para a nossa aula, vamos para a nossa leitura. Capítulo 12, verso 11 diz: Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, e embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O tema da nossa aula hoje é a fórmula do poder de Deus. Quando eu penso na palavra fórmula, eu já vou imaginar métodos, um meio para chegar a um determinado objetivo, alcançar um alvo, um caminho que vai me levar a um determinado lugar. Portanto, a fórmula do poder de Deus é a maneira como Deus vai conduzir a igreja, o modo como ele trabalha na vida do cristão, a maneira como ele usa a vida daquela pessoa para um determinado fim. E a fórmula do poder de Deus, na verdade, é o agir do Espírito Santo na vida do cristão individualmente e também na vida do cristão quando ele está reunido em corpo. Porque na Bíblia nós aprendemos, inclusive na leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 12, que nós somos membros uns dos outros, formando um único corpo, cuja cabeça é Cristo. Então veja, o Espírito Santo é quem age em nós, em favor de nós, com o objetivo de nos levar à adoração e a uma vida com Deus em definitivo. Quando eu falo em Espírito Santo, me surge também uma pergunta: quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, na verdade, ele é Deus, ele é uma pessoa divina. Ele tem os atributos de divindade e também tem as características de pessoalidade. O Espírito Santo, ele é eterno, ele é imutável, o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem os atributos de divindade, de infinitude e também ele tem as características de pessoalidade, porque o Espírito Santo, ele foi enviado como o ajudador, o consolador. O Espírito Santo ama, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo convence. Então veja, somente uma pessoa tem essas aptidões. Já uma força ou uma coisa que é impessoal não tem essa capacidade. Portanto, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é sim uma pessoa e ele compõe a Trindade, junto com o Pai e também com o Filho. E esse Espírito Santo, ele age na vida do crente e também na vida da igreja. E uma das maneiras do Espírito Santo agir na igreja é como um mordomo no que diz respeito aos dons espirituais, porque ele organiza os dons, ele distribui, ele capacita pessoas para o exercício desses dons, que na verdade são presentes, são novas habilidades que ele entrega para cada crente, a fim de que esse crente em comunidade exalte o Salvador, ajude pessoas a crescer no conhecimento e também evangelize aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, a atividade de mordomia dos dons espirituais é realizada por meio do Espírito Santo na vida da igreja. Porém, individualmente, ele também trabalha na vida do cristão. Ele vai trabalhar na vida daquela pessoa que se comprometeu em servir a Cristo. E o Espírito Santo, ele age de 5 maneiras básicas na vida desse cristão. Então, o nosso estudo hoje
é analisar essas 5 operações do Espírito Santo. E eu já quero destacar que existem 4 operações do Espírito Santo que elas são únicas. É uma experiência única e permanente. E a 5ª e última operação do Espírito Santo, na verdade, é uma operação contínua, é uma operação diária que nos conduz à perfeição, que nos conduz a uma vida próxima cada vez mais da eternidade, cada vez mais da presença do nosso Criador. Então vamos para a primeira operação do Espírito Santo na vida do cristão, que é o nascimento. Se dá pelo nascimento, assim como a nossa personalidade, ela se dá com o nosso nascimento natural, e todas as pessoas que nascem naturalmente, eu estou falando do nascimento biológico, esse nascimento ele ocorre a fim de que nós sejamos inseridos numa família humana. E existe também, claro, o nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual, ele tem o objetivo de nos inserir na família de Deus. Veja o que Jesus fala com Nicodemos. Nós vamos ler aqui algumas passagens, alguns versos, não todos eles, mas abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versos 1 a 18. Vamos ler apenas os versos 3 até o 8. Evangelho de João. Vou localizar aqui o Evangelho de João. Sim. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 a 8. Veja a resposta de Jesus às questões de Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: "Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer." Respondeu Jesus: "Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito." Então veja, esse nascimento do Espírito, na verdade, ele é um mistério. A gente não percebe o nascimento do Espírito, como ele acontece. É assim como o vento, por exemplo. O vento, nós percebemos o vento, nós, às vezes, pela intensidade, ouvimos o vento, sabemos que ele está ali, mas nós não o vemos. Então veja que o nascimento, o novo nascimento, ele acontece de uma forma misteriosa. Inclusive também, o novo nascimento, ele é um verdadeiro milagre. E tudo isso acontece porque nós nos tornamos em Cristo uma nova criatura. Veja o que está escrito, por exemplo, lá em 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. Ou me desculpe, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Olha aqui, ó. "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Então veja, esse nascimento, na verdade, ele é um verdadeiro mistério e ao mesmo tempo um verdadeiro milagre. Nós percebemos que de fato nascemos de novo a partir do momento em que a vida é transformada e as nossas atitudes, elas também são transformadas. Nós temos um novo jeito de agir, uma nova maneira de reagir, uma nova maneira de conversar, são novas palavras, são novas decisões, são novas aspirações. Então tudo isso vai modificando a vida no dia a dia da pessoa, e é claro que quem convive com uma pessoa transformada pelo Espírito Santo
vai perceber que de fato ela nasceu de novo. É uma nova criação, é uma nova pessoa. Então essa é a primeira ação do Espírito Santo permanente, imediata na vida do cristão. Existe também uma segunda ação do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Batismo do Espírito Santo ou ainda no Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo. Vamos ler o texto mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que diz, verso 13 agora: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja que todos foram batizados em um único Espírito. Eu vou mudar aqui a versão da Bíblia e identificar aqui a palavra batizados. Vamos ver o significado dessa palavra. Essa palavra aqui, batizados. Vem do grego baptizo, que significa mergulhar repetidamente, imergir, submergir, o submergir de embarcações afundadas. Tem a ver com mergulho, tem a ver com estar embebido, estar submerso, certo? Então veja que esse é o procedimento, esse é o agir do Espírito Santo na vida da pessoa também, mergulhando ela num só corpo. E veja só que interessante que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos uma união com Cristo. É uma união, nós nos tornamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Então há essa unificação. E também, quando a pessoa ela entrega a sua vida a Cristo, ela se rende a Cristo, ela é convertida, ela se torna membro também de um só corpo. Então, nós fazemos parte de uma comunidade unida, assim como o nosso corpo é formado por diversos membros unidos um com o outro. E é interessante notar que essa experiência, ela é única também. Ela não é repetida. Ela não é uma experiência subsequente à conversão. Ela não é uma experiência que significa ou ainda que demonstra um determinado crescimento espiritual. O batismo no Espírito Santo também não é uma experiência que deve ser buscada. A Bíblia não nos ordena o batismo no Espírito Santo, mesmo porque ele acontece simultaneamente. Não é algo que alguém faz em outra pessoa, tá? Então veja que o batismo no Espírito Santo, na verdade, não existe uma ordem de busca como algumas pessoas fazem. Os crentes eles recebem o Espírito Santo assim que eles passam pelo ato da conversão, do novo nascimento. E é claro que em algumas pessoas até mesmo usam o texto lá de Atos, quando o Espírito Santo ele desce na igreja e aquela igreja é tomada pelo Espírito Santo, e a partir dali eles passam a falar noutras línguas. E essa experiência, na verdade, ela acontece com uma espécie de cumprimento do que foi dito por Jesus em Atos 1:8. Vamos fazer a leitura para que você entenda o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, que diz aqui no capítulo 1. Na verdade, deixa eu só clicar aqui porque a imagem está por cima da câmera. Veja. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que depois que Jesus foi levado às alturas, eles voltaram para Jerusalém, estavam reunidos em oração, e a Bíblia diz aqui, todos eles, no verso 14, estavam sempre em oração, tá? Eles estavam em oração, e naqueles dias o Espírito Santo ele desce sobre aquela igreja. Vamos lá para o capítulo 2, só avançar aqui. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. E é interessante que houve ali um tumulto, inclusive, que as pessoas que estavam naquele momento, era uma festa grande que acontecia em Jerusalém, eles ficaram atônitos e perplexos e estavam perguntando o que estava acontecendo, tá? Porque eles estavam ouvindo os... Deixa eu só botar... Opa, eu passei aqui. Olha aqui, verso 7. Era ele que estava procurando. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Tá? E aí vai falar sobre as línguas, as pessoas que estavam ali, as partes das regiões que estavam presentes naquela festa. E ele fala aqui no verso 11: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então veja, eles estavam naquele momento cumprindo Atos 1:8. Vocês serão capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar. Então veja que este falar de línguas, como também está escrito lá em 1 Coríntios, é um sinal para os incrédulos, ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Deus, que vão ouvir por meio daqueles que já estão caminhando com Jesus, que já são cheios do Espírito Santo, eles vão ouvir as maravilhas de Deus. Aliás, esse é o nosso propósito, é por isso que estamos como igreja reunidos e também espalhados para anunciar e proclamar as grandezas de Deus. E isso deve ser feito para todos os povos. Então, essa experiência ela acontece uma única vez na história da igreja, a fim de que todas aquelas pessoas naquele momento pudessem ter a exata noção de que a salvação veio para os judeus e também para os gentios. Em Atos 10 e também em Atos 11 é confirmado que a salvação chegou de forma que eles receberam o Espírito Santo e também falaram as maravilhas de Deus em outras línguas. Essa foi a única vez que aconteceu essa experiência imediata de recepção do Espírito Santo e falar noutras línguas as maravilhas de Deus. Preste bem atenção nisso, o que é que se fala. E também como uma experiência subsequente à fé. A partir de então, todos os que creem recebem o Espírito Santo, nascem de novo, são batizados no Espírito Santo e também nós temos aqui uma terceira ação do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos fazer a leitura desse texto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 19 e diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Veja que responsabilidade pertencer a Deus, ser morada do Espírito Santo. E a habitação do Espírito Santo, na verdade, ela ocorre de uma forma corporativa, coletivamente, ou seja, com toda a igreja reunida. Ele mora, ele habita na igreja. Veja como isso é importante. E também a habitação do Espírito Santo, ela acontece no crente individualmente, tá? A igreja, ela é o templo do Espírito Santo, ela é morada do Espírito Santo, e é por meio dessa interação da presença do Espírito Santo na vida da igreja e também na vida do crente é que podemos ser capacitados para o uso dos dons espirituais. Gente, é por isso mesmo que não precisa ter nenhum tipo de briga, de inveja, de pensar que um dom é mais espetacular do que o outro, que um dom me faz
uma pessoa mais importante do que uma outra pessoa que tem uma habilidade diferenciada, mesmo porque o Espírito Santo, ao distribuir os dons, ele faz de uma maneira soberana, da maneira que ele entende que é a melhor, observando a personalidade da pessoa, a vocação, e ele deixa tudo isso de acordo com a necessidade da igreja, para que a igreja edifique a si mesma e ao mesmo tempo proclame o Evangelho e adore o Salvador Jesus. Então veja que essa também é uma ação única e permanente na vida da igreja, que é a habitação do Espírito Santo. Ele não sai, não existe esse negócio, hoje eu tenho o Espírito Santo, amanhã eu não tenho. Entende? Se eu não tenho, amanhã é porque na verdade eu nunca tive, né? Porque isso acontece também no ato da conversão. E esta é mais uma operação do Espírito Santo na vida do cristão. E uma quarta operação, neste caso a última das que são permanentes e únicas, é o selo do Espírito Santo. Vamos ler Efésios 1:13 e também o 4:30 e descobrir o que Paulo ensina naquela igreja lá em Éfeso. Efésios 1:13 e 14 e depois o 4:30. Quando vocês ouviram, preste atenção, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Veja então que nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados, nascemos de novo, na verdade, na sequência, nascemos de novo, somos batizados e temos a oportunidade de ser morada do Espírito Santo. E agora, o selo do Espírito Santo, a partir do momento que ouvimos e a partir do momento que cremos. Então veja, ouviu, creu, a conversão. É por isso que este fato acontece uma única vez. E agora, o capítulo 4, versículo 30, também de Efésios, que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então veja que o Espírito Santo, ele é o selo também na vida do cristão. Nós somos, na verdade, selados pelo Espírito Santo. E esse selo, ele se expressa de algumas maneiras, 4 basicamente. Como um penhor. O que é o penhor? É uma garantia que eu dou em pagamento. Ou seja, vamos supor que eu tome algum valor emprestado, ou então que eu faça alguma compra usando um título de crédito. É uma maneira que eu estou demonstrando que de fato o pagamento vai ocorrer. Antigamente, e até hoje em alguns lugares, aceita-se um bem como garantia até que o pagamento aconteça definitivamente, seja quitada aquela dívida, aí aquele bem que foi ofertado em garantia é devolvido ao seu proprietário. Então o Espírito Santo, ele sela o cristão e esse selo se expressa como também um penhor, ou seja, uma garantia de que eu fui comprado por Cristo por um preço muito elevado, que foi preço de sangue. Portanto, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não estou mais, não tenho mais disponibilidade para fazer a minha própria vontade, porque agora eu pertenço a Deus. Então, é uma garantia, né? Eu pertenço a Deus e essa garantia de que eu estarei com Ele para sempre. Então, é uma garantia de compra. Tá? Também o selo se expressa como um selo de carta mesmo, como você vê aí na imagem. O selo de carta, qual é a função dele? É garantir que aquela carta ou aquela encomenda vai chegar ao seu destino, ao seu destinatário. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também a garantia de que passaremos por essa jornada como um peregrino nesse mundo até a chegada na Canaã celestial, até quando nós nos encontrarmos definitivamente com o Senhor. O Espírito Santo nos sela e o selo também é uma expressão de um ato
oficial. Você vê aí a imagem de um sinete. Antigamente os reis tinham um anel-selo, e esse anel-selo ele era usado para selar a carta, como está aí nessa imagem também. É colocada ali uma espécie de uma cera derretida, ali sela com a marca do anel-selo real, e ali essa carta não pode ser violada. Então veja que nós também somos selados e somos também invioláveis, somos protegidos também pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, o selo também se expressa como uma marca. Lembra a marca que o proprietário do gado faz no animal com esse ferro quente? Veja, nós também somos marcados como filhos de Deus. Nós não éramos, na verdade, filhos de Deus, éramos filhos da ira, e agora, quando nós cremos, quando nós recebemos o Espírito Santo, fomos marcados com o selo da promessa de que haveremos de herdar a glória celestial. Então veja, por conta disso, nós precisamos ter em nossa mente que nós não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Deus, por isso a nossa vida deve ser uma vida de entrega absoluta diante de Deus. Nós não podemos mais ficar brincando, como se nada tivesse acontecido, porque há sim um agir de Deus em nossas vidas, inclusive por conta dessa marca que existe em nós, nós somos também protegidos de Satanás. Veja o que está escrito em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 18. Isso é muito importante, porque muitas pessoas vivem com medo, mas olha só que interessante, quando alguém crê em Jesus, olha só os benefícios da fé. Veja, sabemos que todo o que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então veja, essa marca que temos de Deus em nós, ela além de servir como uma garantia de chegada nos céus, de que nós pertencemos a Deus, de que fomos comprados por Ele, também é uma garantia de que nós somos preservados por Ele até o dia final. E finalmente, a última operação do Espírito Santo na vida do cristão, essa na verdade não é permanente, ela é contínua, ela acontece, deve acontecer diariamente, é uma ação contínua do Espírito Santo na vida do cristão, que é enchimento do Espírito. Efésios 5:18 e Atos 4:31. Vamos primeiro ler Atos e depois nós vamos ficar com Efésios. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E agora, Efésios 5:18. Aqui é muito interessante esse texto. Aqui nós temos uma ordem: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja, são duas ordens, uma negativa e a outra positiva. Não se embriaguem, é a ordem negativa. E a outra positiva é deixem-se encher pelo Espírito Santo. O que nós temos aqui nessa ordem? É interessante você observar o contexto dos Efésios. Éfeso era uma cidade de extrema idolatria. Lá tinha a Diana dos Efésios, que eles prestavam cultos a Diana, e também eles prestavam culto a Dionísio, o deus do vinho, também conhecido como Baco. Nesses cultos a Dionísio, eles tomavam muito vinho, eles se embriagavam, havia ali muita música, muita dança, muito sexo, muita orgia, era terrível. Tanto é que a palavra bacanal vem derivada da palavra Baco, que é um outro nome do deus Dionísio. E o embriagado, essa embriaguez ritualística, ela trazia na mente da pessoa que ela
quando ela se enchia do vinho, que ela se embriagava completamente, é como se ela estivesse cheia do espírito de Dionísio e tivesse ali agora condições de desenvolver os seus poderes. Por isso Paulo ele dá um alerta para aqueles irmãos que se converteram, que saíram desse tipo de sistema de religião e estavam até mesmo levando isso para o cristianismo. Ele fala: não se embriague com vinho, ou seja, não busque ser cheio do espírito de Dionísio, esse espírito de prostituição, de libertinagem, mas encha-se do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita para a prática das boas obras. Então nós temos essa ordem expressa para encher-se, para nos encher do Espírito Santo, a fim de que possamos desenvolver também uma vida vitoriosa, uma vida que testemunha as virtudes de Deus, que demonstra para as pessoas que fomos transformados. E é interessante também que isso é um ato de Deus e uma ação contínua na vida do crente. É assim que demonstramos o crescimento, o amadurecimento. Como eu falei anteriormente, no que diz respeito ao selo do Espírito, estava fugindo aqui a minha memória, nessa garantia de que pertencemos a Deus, é interessante que este encher do Espírito nos capacita a fazer a vontade de Deus, não mais a nossa, não mais a vontade do sistema desse mundo, mas a vontade de Deus. E quando nós pecamos, nós precisamos nos confessar diante de Deus, confessar os nossos pecados, nos arrepender de forma legítima mesmo, de forma autêntica, abandonando o pecado, para que possamos, perdoados, rendidos a Cristo, rendidos a Deus, sermos cheios do Espírito Santo, porque quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós nos esvaziamos do Espírito Santo, passamos a ficar cheios de nós mesmos. E quando nós vivemos dessa forma, nós não estamos mais sob a influência do Espírito Santo. Veja que a pessoa que se embriaga com o vinho, ela fica sob a influência do vinho. E aquele que se enche do Espírito Santo, ela vive agora influenciada pela vontade de Deus, pelo agir do Espírito Santo em sua vida. Isso é o encher-se do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não está cheia de emoção, como algumas pessoas pensam. Nossa, hoje eu me enchi do Espírito Santo, eu estou emocionalmente satisfeito. Não, o cheio do Espírito Santo, ele fala a verdade, ele paga suas contas. A pessoa cheia do Espírito Santo honra seus compromissos. A pessoa cheia do Espírito Santo não vive na maledicência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama, ela tem paciência. A pessoa que se enche do Espírito Santo, ela passa a ter o autocontrole das suas emoções. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem preguiça, ela vai trabalhar, ela faz algo de útil com as mãos. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar apto e pronto para viver conforme a vontade de Deus. E é por isso que diariamente nós precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os pecados, abandonar a velha natureza, nos despir dessa velha natureza e viver para a glória de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, e é aqui que reside a grande vitória na vida do cristão, porque ele é habitado pelo Espírito Santo, e é dessa forma que nós podemos viver para glorificar o nome de Deus e, é claro, desenvolver as habilidades que o Espírito Santo já preparou para cada um de nós. O nosso estudo prossegue e eu espero que você possa buscar cada vez mais ser alguém comprometido com Cristo, buscando ser semelhante a Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te fez filho de Deus, e é por isso que você deve honrar esse Deus, se tornando cada vez mais próximo a Ele, fazendo a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.